Questão número 2, tem aqui uma historinha sobre sistema de numeração decimal. Assunto que sempre cai, né? Um dos professores de matemática do 6º ano do Colégio Militar de Recife, CMR, teve a ideia de testar o conhecimento dos alunos sobre o sistema de numeração decimal com a seguinte questão. Considerando o número 317.940.006, analise as afirmativas abaixo. Deixa eu escrever esse número aqui. 317.940.006. Então vamos lá. 317 bilhões. Aqui vamos começar com a classe dos bilhões, né? Depois vem a classe dos milhões. Bom, depois desses bilhões tem o quê? 940.006. Quer dizer que não tem ninguém na classe dos milhões, né? Pula aqui a classe dos milhões, quer dizer, fica tudo com zero. E aí tem 940.006. 940 mil seria da classe dos milhares, né? 940 mil. E aí acaba a classe dos milhares e tem um 6 no final. 006. Tá, 317 bilhões, 940.006. É esse número monstro aqui. Então, analise as afirmativas abaixo. Então, está falando, o valor posicional do algarismo 7 é 7 milhões. Olha só, valores dos algarismos podem ser valor absoluto. Valor absoluto é o valor do algarismo sozinho. Por exemplo, o valor absoluto desse 9 aqui é 9. Não interessa qual é a posição dele. Agora, tem também o valor relativo, que também pode ser chamado de valor posicional, que é a mesma coisa. O valor relativo leva em consideração o valor do algarismo em relação aos outros, ou seja, em relação ao lugar que ele está, a posição que ele está dentro do número. Por exemplo, esse 4 aqui, o valor absoluto, quer dizer, ele sozinho, é 4. Mas o valor posicional é o quê? 40 mil, porque aqui é a casa da dezena de milhares, né? Então, ele vale 40 mil aqui. Certo? E esse 7 aqui, que é o que ele pergunta, ó, o valor posicional do algarismo 7 é 7 milhões, tá certo isso? Isso aqui seria 7 milhões? Não, 7 milhões seria se ele tivesse aqui, né? Aqui é a casa das unidades de milhão, aqui é a casa da unidade de bilhão, tanto é que ele fala, ó, 317 bilhões, tá? Então ele é 7 bilhões e não é 7 milhões como ele está falando aqui. Então isso aqui está errado. Número 2. O algarismo de maior valor posicional é o 9. Valor posicional leva em conta a posição do número. Então esse 9 aqui vale pouco em comparação com esses outros algarismos aqui, né? Na verdade, o algarismo de maior valor posicional é esse 3 aqui, porque ele vale 300 bilhões. Então isso aqui está errado. Número 3. O número em análise possui 9 ordens e 3 classes. Calma aí. 9 ordens. O que é ordem e o que é classe? Ordem é um algarismo. É uma posição de um algarismo. Quantas ordens tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele tem 12 ordens. E quantas classes ele tem? Uma classe são 3 algarismos, né? Então, essa aqui é a classe das unidades simples, essa aqui é a classe dos milhares, essa é a classe dos milhões e essa é a classe dos bilhões. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4. A gente tem 4 classes. E isso que ele falou aqui tá tudo errado, né? 9 ordens e 3 classes, tá doido, errou feio. Número 4, o algarismo 4 representa a ordem das dezenas de milhar. Peraí, ordem é uma posição, né? Olha só, aqui a gente tem a classe
dos milhares, onde está o algarismo 4. O algarismo 4 está lá dentro da classe dos milhares. Agora, dentro da classe dos milhares, você tem unidade, dezena e centena. Então, esse algarismo 4 aqui, ele está na ordem das dezenas de milhar. Então, ele realmente representa a ordem das dezenas de milhar. Tá certinho isso aqui. Até que, enfim, deu um adentro. E essa número 5 está falando o seguinte: a diferença entre o valor posicional do algarismo das centenas de milhar. Isso aqui é meio trava-língua, hein? Algarismo das centenas de milhar. Quem é esse algarismo das centenas de milhar? É aqui, ó. Milhar, unidade, dezena, centena. Isso aqui é centena de milhar. Esse 9. Tá, e o valor absoluto do algarismo das unidades simples, ó. Unidade simples é aqui. Tá, então ele quer saber a diferença entre o valor posicional das centenas de milhar. Valor posicional é o valor dentro do número, né? Levando em conta a posição dele. Quanto que é o valor posicional desse 9 aqui? É 900 mil. Porque ali ele vale 900 mil, né? Então ele quer saber a diferença entre esse valor posicional aqui, que é 900 mil, e o valor absoluto. Ó, valor absoluto é o valor do algarismo sozinho, né? O valor absoluto do algarismo das unidades simples, que é esse 6 aqui, ó, unidade simples. Então ele está perguntando a diferença entre este valor aqui e 6. Quanto é que dá isso aqui? Ele está falando que dá 940 mil. 940 mil é isso aqui, né? 940 mil. Isso aqui. Isso aqui não dá 940 mil coisa nenhuma, né? Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 899.994. Se você fizer a conta, vai dar isso aqui. Então, isso aqui está errado também, claro. Se acerta essa aqui, né? E aí ele fala o seguinte: Ana escolheu a opção 1, Pedro escolheu a 2, Carlos escolheu a 3, Beatriz escolheu a 4, Cristina escolheu a 5. Sabendo-se que há apenas uma alternativa correta, o aluno que acertou a questão foi... Peraí, quem acertou foi quem escolheu a... Essa aqui, ó, essa aqui é a correta. É a alternativa 4, é a única correta, né? 4. Então, quem foi que escolheu a 4? Quem escolheu a 4 foi, aqui ó, Beatriz escolheu a 4. Foi a Beatriz. Então, a resposta correta é a letra B de Beatriz.